Queridos irmãos, paz e graça, em nome do Senhor Jesus, eu espero que todos estejam bem em suas casas, espero que vocês estejam realmente guardando aí esse distanciamento, né? Que apesar do sofrimento e da angústia que nos traz, é para a nossa segurança e para o nosso bem, né? No final, vamos dar notícias dos nossos irmãos que estão enfermos, que estão se recuperando. Então, não esqueça de, um pouquinho mais para o final da mensagem, você aguardar para ouvir os nossos recados. Nesse momento, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia, quero compartilhar com você hoje, nesta manhã, o texto de João, capítulo 17, que fala sobre a oração do nosso Senhor, tanto para si mesmo, como para os discípulos, como para nós, né? Antes de que fazemos a leitura, eu quero orar junto com os irmãos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos pela Tua graça, pelo Teu amor, pela Tua proteção. Pedimos que o Senhor possa abençoar todas as famílias desta igreja. Abençoa, Pai, a Tua igreja na face da terra, protege nesses dias tão difíceis. E acima de tudo, ó Pai, toma conta daqueles que forem contaminados. Coloca a Tua mão sobre nós, coloca a Tua mão sobre eles, guarde os Teus filhos, em nome de Jesus. Nos dê clareza da Tua santa palavra e nos ajude dia após dia. Toma conta de todos nós, em nome de Jesus. Amém. Bom, essa oração contida no capítulo 17 de João, ela é extremamente importante para a nossa vida como servos de Deus, como discípulos do Senhor. É uma oração que Jesus, o próprio Deus, está orando por mim, está orando por você. Está falando a respeito de nós, a respeito da igreja, a respeito de si mesmo e a respeito dos seus discípulos. Então, eu quero que você acompanhe comigo. Eu vou fazer uma leitura um pouquinho antes do verso 33 do capítulo 16, porque quando João escreve esse texto, ele não era dividido em capítulos e nem em versículos. Então era tudo emendado, né? E o texto de João, no capítulo 16, ele diz assim, verso 32 e o verso 33. Ele diz assim, ó: aproximam-se a hora, e já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho, mas eu não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu já expliquei um pouco desse texto quando falei do Salmo 23, aqui na minha última mensagem. Jesus está dizendo para os discípulos de que Deus não o deixará sozinho. Mesmo sendo abandonado pelos discípulos, ele estará sempre acompanhado pelo Pai. No verso 33, ele diz assim, ó: eu lhes disse estas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo, vocês terão aflições. Estamos passando por dias de muita angústia, de muita aflição. Então, Jesus está dizendo, neste mundo, vocês terão aflições. Mas, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Tende bom ânimo, eu venci o mundo, né? João capítulo 17 nós podemos dizer que seria o santo dos santos no contexto do sacerdócio de Jesus. É o momento da intercessão de Deus para cada um de nós. E quando Jesus disse que ele venceu o mundo, ele está dizendo que ele nunca perdeu nenhuma batalha e nunca perdeu a guerra. A guerra está vencida. E ele está indo para o último ato dessa guerra. Mas ele não vai abatido, ele não vai cabisbaixo, pelo contrário, ele vai feliz, ele vai convicto de que ele é vencedor nesse contexto e nesse processo. Então ele está dizendo para os discípulos, tende bom ânimo, eu venci o mundo. É muito importante termos isso em mente,
para que não tenhamos uma ideia errada da missão do Senhor Jesus. Jesus, ele deixa claro para nós que ele não é uma vítima indefesa, de que ele não está abatido diante dessa situação, diante do mundo e diante do inimigo. Jesus não está em momento algum com medo do que ele está enfrentando, do que ele vai enfrentar. Ele não está com medo. Ele está angustiado, é verdade. Em que pese os dias difíceis, a angústia, o aperto no coração do Senhor Jesus, mas não há medo, não há receio do que ele está enfrentando. Ele está se entregando, voluntariamente. Ele diz, ninguém toma a minha vida de mim, eu voluntariamente a dou. Ele não é vítima de um processo. Ele está a caminho da cruz, não como um derrotado, mas como um vencedor. É com esse propósito, querido, é com essa visão, é com essa ideia, de que Cristo, mesmo angustiado, não é um derrotado, é que nós precisamos ler, precisamos compartilhar a oração que ele vai fazer a partir desse momento. Então, acompanhe comigo a leitura desse texto, verso 17, capítulo 17, desculpa. Diz assim, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou. Jesus tinha o hábito de fazer suas orações sozinhos. Jesus tinha o hábito de fazer suas orações na sua intimidade com o Pai. E esse momento não foi diferente. E ele olha para o alto, ele olha para o céu. Em muitos momentos da trajetória de Jesus, ele sempre deixou muito claro de que ele não é deste mundo, ele é do alto. Ele diz para os fariseus e para os escribas, vocês são daqui de baixo, eu daqui de baixo não sou, eu sou lá de cima. Então, nesse momento, ele olha para o alto, para fazer a sua oração. E ele começa esta oração de uma forma muito significativa. E eu quero que os irmãos tenham um olhar, não houve essa divisão por parte de João, mas nós podemos olhar para essa oração e dividi-las em 3 grandes blocos. Até o verso 5, Jesus orando por si mesmo. Do 6 até o 19, Jesus orando pelos seus discípulos. É o tema da nossa mensagem hoje, esses 2 blocos. E depois Jesus orando pela igreja futura, a partir do verso 20 até o verso 26, que será tema da mensagem do pastor Mizê. Nós estaremos dividindo esse texto com os irmãos, né? Então Jesus começou dizendo que ele estava orando, olhou para os céus e orou. E aí ele vai dizer, Pai, chegou a hora. Pai, chegou a hora. Chegou a hora de quê? Que hora é essa que está chegando ou que já chegou? Eu me lembro do momento de Jesus com Maria, na festa de Canaã da Galileia, quando Maria diz para Jesus, o vinho acabou, e Jesus responde para ela, mulher, que tenho eu contigo? A minha hora não é chegada ainda. Minha hora não chegou. Mas agora, Jesus se dirige ao Pai e diz, Pai, a hora chegou. A hora pela qual eu vir a este mundo, a hora pela qual eu me preparei, a hora pela qual nós conversamos e nós concluímos que era importante que eu estivesse aqui, essa hora chegou. E que hora é essa? É hora de concluir a missão que ele tinha recebido. É hora de cumprir o seu acordo com o Pai, o seu acordo com o Santo Espírito. É hora de entregar a sua vida para redimir o seu povo das garras de Satanás. É hora de se tornar pecado em nosso lugar. É hora de Jesus ficar sozinho, extremamente sozinho, mesmo tendo dito que se todos o abandonassem, ele não estaria sozinho, porque o Pai estaria com ele. Mas nesta hora, nesse instante, Jesus vai enfrentar todo o pecado
e se colocar em nosso lugar sem ninguém, somente Ele e mais ninguém. Portanto, Ele está dizendo, Pai, chegou a hora. Mas Jesus não declara que essa hora chegou e que Ele está triste com isso. Jesus declara alegremente. Por quê? Porque apesar da angústia, apesar da tristeza, da separação que a cruz traria entre Ele e o Pai, Ele pode dizer no verso 2, Ele pode dizer, na continuação ainda do verso 1, Ele diz, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. O que é glorificar? O que é glorificar? Glorificar é exaltar, é honrar, é louvar, celebrar. Então Jesus está dizendo, Pai, chegou a hora, honra o teu Filho, louve o teu Filho, celebre o teu Filho, para que Ele também honre, celebre, glorifique, exalte a Ti. Durante toda a vida de Jesus na terra, Jesus procurou glorificar a Deus. Os milagres de Jesus, a vida de Jesus, a santificação de Jesus, era a glória que Ele dava ao Pai. Mas nenhum momento desse, querido, se compara ao momento da morte na cruz. Naquele instante, é um momento extraordinário na vida do povo de Deus, no universo, na história da humanidade e na história de toda a eternidade. Jesus, Deus, há de entregar a vida dele por um povo, para que eles pudessem ser salvos, para que eles pudessem ser redimidos. É o maior momento, é a maior glória que Jesus pode dar a Deus Pai. É o momento de extrema honra a Deus Pai. Jesus está cumprindo a sua missão. Então ele está dizendo, Pai, o momento chegou. Glorifica o teu Filho, para que o teu Filho também glorifique a Ti. No verso 4, queridos, desse texto, ele diz assim, eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. Jesus poderia ter vindo, Jesus poderia ter vivido o tempo todo aqui, mas se ele não tivesse morrido na cruz, a obra estaria incompleta. Mas ele está dizendo agora que ele está glorificando a Deus, porque ele está completando, terminando, entregando tudo pronto para Deus naquele momento, completando a obra que me deste para fazer. Ou seja, eu estou indo para a morte na cruz. Jesus afirma que todos nós fomos dados pelo Pai a Ele como uma dádiva, como um presente. Nós sempre temos o hábito de pensar que Jesus é um presente para nós. Aprendemos isso, por exemplo, no texto de João 3, verso 16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu-nos o teu Filho, o seu Filho. Jesus foi nos dado, e sempre pensamos assim, Jesus é um presente, nós somos os agraciados, ganhamos um presente de Deus, o Senhor Jesus. Mas percebam, queridos, que nesta oração, Jesus está nos colocando como o presente. Não é Ele o presente para nós, somos nós o presente para Ele. Verso 2 e o verso 6 desse texto, ele diz assim, pois Ele lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda vida eterna a todos os que me deste. E no verso 6, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Nós somos o presente. Você, a sua vida, é um presente para Jesus, dado por Deus. Dado por Deus. Éramos de Deus, éramos propriedade de Deus, agora fomos oferecidos ao Senhor Jesus. E Ele está dizendo que Ele se sacrificou,
que ele entregou a sua vida por aqueles que ele recebeu. Eles eram teus, tu os deste a mim. Por isso Jesus se entrega voluntariamente. Por isso não há tristeza no coração de Jesus. Por isso Jesus não enfrenta essa situação triste, angustiado, sim, mas não abatido. Ele enfrenta essa situação feliz, porque eu vou resgatar aqueles que o Pai me deu, e me deu como um presente. Portanto, nessa primeira parte dessa maravilhosa oração, em que Jesus está orando por si, pode parecer que Jesus está orando por ele, mas na realidade, o tempo todo, Jesus está orando por nós. Veja, por exemplo, aqui o verso 3, ele está dizendo, a vida eterna é esta, que conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Ele tomou a nossa vida. Ele recebeu a nós como um presente. E agora ele revela o Pai a nós. Isso é um privilégio, termos a capacidade de compreender como Deus é, revelado pelo Santo Espírito, revelado pelo Senhor Jesus. Depois, a partir do verso 6, Jesus começa uma oração agora pelos seus discípulos. Nessa primeira parte do texto, Jesus fez uma oração para si, o que no fundo, é uma oração para nós, uma oração para mim, uma oração para você. Quando Jesus ora por si próprio, quando Jesus glorifica o Pai, quando Jesus disse que está indo à cruz para morrer pelo meu e pelo seu pecado, Jesus no fundo está orando por mim e por você. Agora Jesus vai se dirigir ao Pai, orando pelos seus discípulos. O alvo agora são aqueles a quem vai substituir o missionário. Deus enviou Jesus para uma missão. Agora Jesus está enviando os seus discípulos. Eles são alvos agora da oração de Jesus. Portanto, o alvo desse novo tópico são os discípulos, e a ênfase de Jesus é a proteção e a santificação. Proteger, santificar. É isso que Jesus deseja que Deus faça com os seus discípulos neste momento. Então ele começa dizendo que ele revelou o nome de Deus a eles. O verso 6 ele diz assim, eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus e tu os deste a mim. Eles têm obedecido a tua palavra. Eu revelei o teu nome àqueles que me deste. Qual é a importância de revelar o nome? Qual a importância no nome? Que grau de importância tem o nome de Deus a ser revelado aos discípulos e, por consequente, a cada um de nós? O que recebemos com isso? Qual o benefício que nós temos ao ser revelado a nós o nome de Deus? Jesus está dizendo que isso é um grande feito. Ele está dizendo, eu revelei. Revelou o quê? O nome. Qual a importância? Eu queria que nós, para entendermos esse fato, lembrássemos do diálogo de Deus com Moisés. Quando Moisés estava no deserto, cuidando das ovelhas, teve um encontro com Deus na sarça. E naquele instante, Deus, então, se revela a Moisés. E revelado, então, a Moisés, Deus o envia para libertar o seu povo no Egito. E Moisés, então, faz uma indagação para Deus. Ok, eu estou sendo enviado, mas eu vou chegar em nome de quem? Eu vou dizer para o povo de Israel, quem é que me enviou? Que Deus que me enviou? Porque o contexto que eles viviam era um contexto de muitos deuses. Quem é esse Deus?
Que Deus é este? E Deus, então, faz uma revelação extraordinária para Moisés, no capítulo 3, verso 14 e verso 15 de Êxodo. Ele disse assim: disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E é isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Eu sou. Esse é o nome que Deus se identifica. Verso 15. Disse também Deus a Moisés: digas aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome, para que sempre, nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Deus teve uma grande preocupação. Diga para o povo de Israel que o Deus dos seus pais, o Deus dos patriarcas, o Deus que fez a aliança com Abraão, fez uma aliança, confirmou com Isaque e depois confirmou a Jacó. Esse Deus está te enviando e ele tem um nome: eu sou. É assim que você vai chegar e vai dizer para o povo de Israel. Muito bem, Deus se revelou: eu sou, para o povo de Israel. Durante a caminhada de Jesus com os seus discípulos, Jesus se revela como sendo o próprio Deus. Ele disse: eu e o Pai somos um. Eu fui enviado pelo Pai, eu deste mundo não sou. Eu sou do alto, eu sou de Deus, eu sou Deus. Eu criei, eu sustento o universo. João disse que ele é Deus, estava com Deus e tudo que foi feito, e nada do que foi feito sem ele. Então, Jesus se revelou como Deus, como o próprio Deus. E como Deus, Jesus então vai também se revelar para os seus discípulos, dizendo: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Durante toda a sua caminhada, Jesus repetiu isso para os seus discípulos: eu sou. O mesmo nome que Deus utilizou com Moisés, para que ele se revelasse ao povo de Israel. Eles estavam acostumados com esse termo: eu sou. E eles compreenderam muito bem quando Jesus disse: eu sou o pão da vida, a luz do mundo, o bom pastor, o caminho, a verdade e a vida. Por isso, em cada uma dessas afirmações, Jesus está se revelando como Deus, mas não apenas um Deus que está distante, mas um Deus que está junto, um Deus que protege, um Deus que cuida, um Deus que santifica, um Deus que caminha ao lado. Nós estamos passando por muitos problemas. A igreja está vivendo dias tenebrosos, escuros, dias de muita sombra. Mas temos um Deus que está junto de nós. Temos um Deus que está iluminando o nosso caminho, iluminando a nossa vida. Queridos, eu tenho absoluta certeza que, dentre os muitos que já morreram e já perderam a sua vida, Deus levou alguns dos seus filhos com ele. Mas não tenha dúvida nenhuma de que Deus está protegendo e vai continuar protegendo a igreja. A igreja há de sair vitoriosa também desse episódio, também desse processo. E eu louvo a Deus pela certeza que todos nós temos, de que somos também vitoriosos diante de uma grande ameaça, talvez a maior de todas as ameaças que a humanidade já teve, são os nossos dias. Nenhuma doença, nenhuma infecção, nenhum vírus, nenhuma peste foi tão abrangente, esteve presente e está presente em todos os cantos, por mais longe que eles sejam, o coronavírus está presente. A humanidade nunca viveu isso. Nunca.
nunca viveu num tempo tão sombrio, mas tenha certeza de que Deus está em todos os lugares. O Espírito Santo está em todos os lugares. E onde chegue o vírus, o Espírito Santo também está. E ele só vai permitir que o servo de Deus seja levado porque ele quer. Ele quer. É Deus quem determina o dia, a hora em que nós vamos partir. Então, aqueles nossos irmãos que foram, que Deus os levou, e aqueles que irão nessa pandemia, serão porque o Senhor Deus está permitindo que vá. Mas não há nenhuma casa, que o vírus possa entrar, que lá não esteja presente o Espírito Santo de Deus, protegendo, tomando conta, do mesmo jeito que protegeu a igreja durante toda a sua história, desde os tempos mais remotos. Então, Jesus, ao afirmar que Ele é o pão da vida, Ele é a luz do mundo, o bom pastor, Ele é o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo, eu sou Deus, tanto o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó, o mesmo Deus. E Ele se colocou assim para os seus discípulos. A partir do verso 7, o texto diz assim, agora, depois de ter revelado o nome, ele diz, agora, eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram, eles reconhecem de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Olha que coisa maravilhosa. Jesus está dizendo, eu tenho sido honrado por conta deles. Nós somos alvo da glorificação do Senhor Jesus. Então ele diz, eu tenho sido glorificado por meio deles. Verso 10. Agora o 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Os versos 11 e o verso 12, Jesus intercede pela proteção de cada um aqui na terra e diz que eles serão protegidos pelo nome de Deus. Ele diz, pelo nome eu sou, o nome de Deus está protegendo. Então, verso 11, ele diz assim, não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo, protege-os em teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi, os guardei, no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser por aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse as Escrituras. Tanto em Deus Pai, como no Senhor Jesus, há poder no nome, conforme o próprio apóstolo Paulo nos garante. Há poder no nome. Jesus está dizendo, quando eu estava aqui, quando eu estava com eles, eu os protegi. Ninguém tocou nos filhos de Deus, ninguém tocou nos discípulos do Senhor Jesus. Satanás não ousou pôr a mão em nenhum deles, a não ser o filho da perdição. Satanás não tem poder para tomar a sua vida, para tomar a sua saúde. Satanás não tem poder para tomar a sua casa, para invadir a sua casa, porque você está protegido pelo nome do Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, em Filipenses, no capítulo 2, verso 9 a 11, ele nos ajuda a compreender isso, e ele diz, no verso 9, por isso, Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo o nome de Jesus. Está acima de todo o nome. Não há nada superior
ao Senhor Jesus, nada que ultrapasse em poder ao Senhor Jesus. E ele diz no verso 10 e 11, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Que coisa maravilhosa, querido. Que coisa maravilhosa. Pertencer a esse reino. Que coisa maravilhosa pertencer ao Senhor Jesus. Estar protegido pelas mãos do Senhor Jesus. Amparado debaixo das asas do nosso Pai Celestial. Porque não há ninguém, não há nada acima do Senhor Jesus. E para mostrar que não existe nenhum poder capaz de nos separar de Deus, capaz de nos separar do amor do Senhor Jesus, o apóstolo Paulo continua nos ajudando. No capítulo 8 de Romanos, ele diz, verso 31, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem? Se Deus é por nós, se Deus é por você, querido, quem? Quem é contra? Quem é contra você? Se Deus é por nós, quem será contra nós? O verso 35 diz, quem nos separará do amor de Cristo? Há algum poder? Há alguma força? Há alguma entidade? Há algum espírito maligno capaz de nos separar do amor de Cristo? Paulo responde, nada. Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, nudez, perigo ou a espada? Existe alguma força capaz de me separar, de te separar do amor do Senhor Jesus? Nada. Nada tem esse poder. Nada tem essa capacidade, porque nós estamos protegidos pelo nome do Senhor Jesus. Por isso é muito importante, quando nós oramos, nós dizemos, em nome do Senhor Jesus. Essas palavras não é uma chave que abre todas as portas, não é nada disso que eu estou dizendo. Você não pede qualquer coisa e coloca o nome de Jesus no final da oração e tudo vai acontecer. Não é assim. Mas quando você pede, e o seu pedido está dentro da vontade de Deus, e você diz para Deus, Pai, eu oro em nome de Jesus. É em nome de Jesus que eu me achego. É em nome de Jesus que eu me coloco de joelhos. É em nome de Jesus que eu me submeto à tua vontade. Por isso, protege, me dá força, me carrega no colo, toma conta da minha família, toma conta de mim. Quando nós nos colocamos a Deus, é em nome de Jesus. Somos tomados pelo poder que Deus dispensa a cada um de nós. Após orar pela proteção deles, agora Jesus se preocupa com a santificação. Proteção, santificação. A ênfase de Jesus nesse termo. Proteção, santificação. Jesus agora vai pedir a Deus para que Deus pudesse o santificar, dizendo, eles não são do mundo, como eu também não sou, no verso 14. Quero continuar essa leitura com você, a partir do verso 13, que diz assim, ó, agora vou para ti, mas digo essas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Percebam que Jesus não está triste. Jesus está dizendo, eu estou em plena alegria, orando, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Verso 14, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não são do mundo, como eu também não sou.
no mínimo, intrigante essa afirmação de Jesus. Como nós não somos do mundo? Nascemos aqui, nossos pais aqui nasceram, como não somos desse mundo? A afirmação de Jesus carrega uma outra questão, queridos. Do nosso nascimento natural, somos do mundo, agradamos ao mundo, somos amigos do pecado. Mas quando nascemos de novo, quando somos alcançados pelo poder de Deus, como somos separados pelo Espírito Santo, nós não mais pertencemos a este mundo. E aí, nós somos transportados deste mundo para o reino de luz, para o reino do Senhor Jesus. Por isso, Jesus está afirmando, eles não são deste mundo, porque já foram tirados daqui. Espiritualmente já não pertence mais a este mundo. Espiritualmente você não pertence a este mundo mais. Portanto, Jesus vai fazer um pedido a Deus extraordinário. Ele vai dizer, no verso 15, 16 e 17, ele vai dizer assim, não rogo que eu os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Não rogo que os tire do mundo. Eles não pertencem ao mundo, mas eles precisam ficar lá. Por isso, não rogo, Pai, que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Verso 16, eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. E o verso 17 é magnífico para mim e para você, querido. Ele diz assim, santifica-os na verdade, Pai, porque a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Somos santificados, queridos. Somos santificados na palavra do Senhor Deus. Agora, qual é o papel da santificação? Ele pediu para que eles fossem protegidos. Agora ele está pedindo para que eles sejam santificados. Proteção, santificação. Qual é o papel? A santificação tem o papel de nos conscientizar que nós não pertencemos a este mundo. Separados para Deus, nós vamos nos conscientizando dia após dia que eu não sou daqui, que eu apenas estou de passagem neste mundo, mas que eu pertenço a um outro reino. O apóstolo Paulo diz que nós somos cidadãos de um outro reino. Por isso ele diz assim, exerçam a vossa cidadania. Exerçam a vossa cidadania. Somos cidadãos de um outro reino, de um outro lugar, de um outro ambiente. Esse é o papel da santificação. Nos conscientizar disso, de que não somos daqui, não somos daqui, não pertencemos a este mundo, mas pertencemos ao mundo do Criador, do Eterno. Por isso, nesta oração, Jesus pede que o Pai o santifique na verdade, o santificasse na verdade, porque a palavra é a verdade. Quanto mais você lê, quanto mais você estuda, quanto mais você gasta tempo aqui, mais você se santifica. Mais você se santifica. E Jesus orou nesse sentido. Protege, santifica. Glorifica, Pai, o teu povo. Portanto, queridos, essa oração é extraordinária. Que nós possamos ser levados pelo Espírito Santo ao trono da graça, lendo as palavras de Jesus, aqui nesse texto. Que você seja abençoado, como eu tenho sido abençoado. Que você seja
protegido aí na sua casa. Que o Espírito Santo santifique a sua família, santifique o teu ambiente, santifique você. Quero encerrar essa mensagem fazendo uma aplicação para nós desse texto. Nesse texto, o Senhor Jesus o divide essa oração de 3 formas. Primeiramente, ele glorifica a Deus e pede que Deus o glorifique também. Ele honra o Pai. Depois, ele pede que Deus nos proteja e nos santifique, ainda aqui na terra. E por último, ele pede que Deus una a igreja, que há de ser formada. Então, essa oração é uma oração do próprio Deus para cada um de nós. Que você seja abençoado, querido, com esta oração. Que Deus possa tomar conta de você todos os dias, em nome de Jesus. Vamos fazer mais uma oração e assim encerramos a reflexão desta manhã. Que Deus te abençoe, te guarde. Fique em paz e fique em casa, em nome de Jesus. Senhor Deus, Pai eterno, Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento de sacerdócio do Senhor Jesus por cada um de nós. Por essa intercessão que Ele fez pela Tua igreja aqui na terra. Abençoa-nos e toma conta de nós, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero aproveitar agora esse momento e fazer um agradecimento a todos os irmãos da nossa comunidade. Esse recado agora é apenas para a nossa igreja. Dizer para os nossos irmãos, muito obrigado por aqueles que estão contribuindo com a igreja. Disponibilizamos lá no grupo a conta da igreja e os irmãos têm contribuído. Me sinto realmente gratificado, irmãos, honrado com a confiança que os irmãos têm tido com a igreja e o reconhecimento de que a igreja precisa dessas contribuições. Estamos suprindo a necessidade de 5 famílias, Então, os irmãos que estão contribuindo, estão nos ajudando a cuidar dessas famílias. Não sabemos se daqui para frente nossa necessidade será maior. Eu sei que o que temos recebido tem suprido aquilo que necessitamos. Então, muito obrigado por isso. Quero também agradecer a Deus pela vida daqueles que durante a semana oramos, estavam enfermos e já foram restabelecidos ou estão em pleno restabelecimento, como é o caso da nossa irmã Gessina. Temos recebido notícia de que ela saiu do CTI, está no quarto, e oramos a Deus para que a recuperação dela seja muito breve. O ambiente do hospital, nesse momento, não é muito bom, então, que ela volte rapidamente para a casa dela, mas já estamos muito felizes com aquilo que Deus tem feito. Agradecemos também pelo restabelecimento do Gabriel, filho do Laércio da Imaculada, que teve uma dificuldade, teve que ser internado, ficou em vigilância por uns dias, mas já restabeleceu. E muitos outros aos quais nós estamos orando, também pela família da Andréia, pelas dificuldades que ela tem passado lá com a família dela. Então, que Deus possa estar abençoando, Deus possa estar cuidando. Muito obrigado por tudo. Não deixe de participar dos nossos encontros de célula. Terça-feira, célula comunhão. Sexta-feira, célula jovens. E nós estamos empenhados em fazermos um encontro de oração virtual com toda a igreja na quarta-feira. Possivelmente, nessa quarta-feira da próxima semana, nós já iniciaremos. Então, fique atento às nossas comunicações, olhe, leia e nos ajude, orando, contribuindo,
estando junto, mesmo que virtualmente, mas fique conosco e fique em casa.